Pode até não parecer, mas esse livro aqui pode ser usado em aulas de escrita criativa. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje chegamos com a nossa última leitura do ano de 2024, concluindo assim o nosso projeto de 12 leituras para esse ano. E o livro escolhido foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, aqui nessa versão ilustrada, lindíssima, livro escrito pela J.K. Rowling, mas ilustrado muito lindamente pelo John Kay. E para falar desse livro aqui, eu resolvi fazer um vídeo com spoilers, porque eu quero mostrar para vocês como que a J.K. Rowling construiu uma obra muito bem feita. Algumas pessoas me disseram que esse é o melhor livro da saga Harry Potter. Como eu só li os 3 primeiros, o que eu posso dizer até agora é que dos 3, com certeza ele é o melhor. Fazendo uma sinopse desse livro aqui, nós temos Harry Potter no 3º ano em Hogwarts. Então nesse momento a gente já conhece bem o personagem, a gente sabe que ele odeia a família com a qual ele tem que viver ali, os Dursleys, que são trouxas, que não gostam dele, que tem ali um preconceito muito grande contra os bruxos. Ele também precisa lutar ali contra Draco Malfoy, o moleque que enche o saco dele na escola. E ele também vai precisar encarar um novo perigo, já que logo no começo dessa história a gente fica sabendo que um homem chamado Sirius Black fugiu da prisão para bruxos de Azkaban. E o que esse homem quer fazer agora? Ele quer matar Harry Potter. E como eu disse para vocês, é preciso dar spoilers desse livro para a gente ver como a J.K. Rowling construiu a história. Muitas vezes quando a gente lê um livro e a gente chega lá no final dele, a gente vê que aparece uma solução do nada. A gente chama isso de Deus Ex Machina. E isso normalmente é um recurso que os escritores precisam usar para consertar coisas na trama que não aconteceram do jeito que eles gostariam. E qual é a forma correta de se evitar isso? Bom, segundo qualquer bom manual de escrita criativa, você precisa abrir antes as coisas que você precisa fechar depois. Ou seja, você precisa colocar na história elementos que indiquem que aquela coisa que você quer fazer lá no final seja possível ou pelo menos verossímil. E aqui a J.K. acaba dando uma aula. Eu vou citar 2 exemplos aqui, e o primeiro deles é o ratinho que é adotado pelo Rony lá no comecinho da história, o Perebas. A gente vai acompanhar esse ratinho sendo ali perseguido por um gato durante toda a história. E a gente vai ser distraído por isso, porque a gente simplesmente imagina que gatos perseguem ratos. Ponto. Em nenhum momento a gente vai pensar que existe algo a mais aqui. Mas a gente deveria, já que estamos falando de um mundo mágico. Será que em nenhum momento você percebeu que esse ratinho era outra coisa? Pois é isso que vai acontecer aqui nessa história. Quando acontece a revelação do que na verdade é esse ratinho, a gente olha e pensa, caramba, eu não tinha notado isso, mas estava na minha cara. E a J.K. vai se utilizar muito bem desse recurso em várias histórias. Vou dar um outro exemplo. O novo professor de defesa contra artes das trevas é um professor bem estranho, ele é meio maltrapilho. Alguns professores não gostam dele, mas ele é o melhor professor dessa matéria que os alunos já tiveram. Bom, ele vai dar uma aula ali ensinando os alunos a se defenderem dos seus maiores medos. E esse maior medo vai aparecer ali para todo mundo ver. E quando o professor testa isso para os alunos, o maior medo dele aparece como uma grande esfera branca. E você fica ali olhando para aquilo e pensando, o que raios será essa grande esfera branca? Mais para frente na história, a gente descobre que esse professor é um lobisomem, ou seja, o maior medo dele era a lua. E mais uma vez você pensa, caramba, estava ali na minha cara, a autora plantou isso, quem não conseguiu ver fui eu. Isso mostra pra gente como construir uma boa história, mas não é só isso. A J.K. se aproveita muito bem nesse 3º livro do fato de nós já sabemos quem é o Harry Potter, assim ela não precisa gastar muitas páginas apresentando o personagem. Mesmo assim, o começo do livro faz isso de forma magistral. A gente vê rapidamente ali o Harry Potter morando na casa dos tios, ela explica pra gente quem são eles, ela explica pra gente quem é o Harry, ela explica por que ele está naquela situação e rapidamente ela já joga ele para dentro da aventura e ali em pouquíssimas páginas a gente já está embarcado na história. Foi por isso que eu disse para vocês que esse livro aqui pode ser usado sim para dar aula de roteiro.
Ele é uma história simples, claro, já que ele tem ali o público infanto-juvenil como alvo, mas ele cumpre muito bem todas as etapas que a J.K. Rowling escolheu utilizar. Ela usa aqui a jornada do herói clássica, mas ela também constrói muito bem uma história. Vale também citar o fato ali de que o Sirius Black, a gente sabe, claro, é um grande spoiler, mas ele é na verdade o padrinho do Harry e ele é inocente. Então, mesmo lendo o livro e sabendo disso, já que eu já tinha visto os filmes antes, eu fui muito bem tratado pela autora aqui ao mostrar o tempo inteiro esse cara como mau e só lá na hora certa começar a soltar as pistas para a gente desconfiar, para que quando depois a revelação viesse, a coisa funcionasse muito bem. Outro detalhe que é imprescindível para a resolução da história é o pequeno device mágico ali que a Hermione está usando. É um device para voltar no tempo. E no começo da história a gente vê claramente que a Hermione está assistindo aulas de uma forma impossível. É como se ela estivesse em duas aulas ao mesmo tempo. E a gente com certeza sabe que isso tem a ver com magia. Eu não lembrava desse detalhe mesmo tendo assistido ao filme, e na minha cabeça eu pensava que a Hermione estava criando ali cópias de si mesma ou fazendo algum tipo de teleaula para poder assistir as duas aulas ao mesmo tempo. E quando aquele device surgiu lá no final para resolver um grande problema na história, eu mais uma vez fiquei encantado com a habilidade que a autora demonstrou em plantar para colher depois. Mas antes da gente continuar, aquele recadinho rápido para você que gosta de livros, quadrinhos e adaptações, esse é o canal certo para você. Então, se inscreve nesse canal, deixa seu like e esteja por aqui toda semana. Me ajuda aí, estou tentando chegar aos 1000 inscritos e eu tenho projetos para o ano que vem. Eu quero aumentar o número de vídeos nesse canal, então se eu tiver mais inscritos, se eu tiver mais likes, é claro que eu vou ficar empolgado para fazer isso. Então, conto com a sua forcinha. Passando então para as minhas notas, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, como eu disse, é um livro muito bem feito, um livro muito bem planejado, talvez o auge da J.K. Rowling. E esse livro aqui, claro, vai receber uma nota bastante alta. Mas Dan, então você já vai dar 5 de cara para um Harry Potter? Olha, eu pensei bastante em dar um 5, mas a gente tem que colocar aqui em cima da mesa que Harry Potter é um livro muito bom, sim, mas é um livro mais simples, é um livro menor. Eu diria que ele é perfeito para aquilo que ele se propõe, mas é claro que vão existir obras que vão ter ali um quesinho a mais do que ela. Então, para deixar as coisas justas, a minha nota técnica para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban vai ser 4,5. Passando então para minha nota pessoal, eu digo para vocês que mesmo sendo uma pessoa mais velha, eu consegui me divertir bastante com esse livro, mesmo já tendo assistido ao filme. Ou seja, eu não estou na idade certa para ler essa obra e eu não sou uma pessoa que nunca leu essa obra. Bom, eu nunca tinha lido o livro em si, mas eu já conhecia a história. Mesmo assim, eu aproveitei bem, eu consegui perceber que as páginas fluíam e que eu ficava realmente encantado por esse mundo mágico, pelas criaturas, pelos feitiços e, claro, pelas interações entre os personagens que funcionam muito bem. Esse trio ali entre a coragem do Harry Potter, a inteligência da Hermione e ali a ingenuidade do Ron, podemos dizer assim, funciona muito bem. E claro, com os antagonistas corretos, a história flui de forma muito boa e você fica com vontade de ir sim até o final. A única coisa que eu acho que muitas pessoas reclamam e que eu vou concordar com elas é que talvez a parte mais chata de Harry Potter seja o tal do quadribol. Esse esporte que a J.K. Rowling inventou ali para a história, que como esporte em si é interessante, mas a gente acaba meio que sabendo, é um pouco óbvio que o Harry Potter vai conseguir pegar aquele raio daquele pomo e aquilo acaba decidindo o jogo. Outra coisa que me incomoda um pouco é o fato de o Harry utilizar uma vassoura melhor do que a dos outros alunos e isso acaba dando uma vantagem para ele. Eu acho meio estranho quando você tem ali atletas com equipamentos diferentes, por mais que isso aconteça no nosso mundo real. Cada tenista compra a raquete que pode, cada golfista compra ali o melhor taco que consegue. Jogadores de futebol mais ricos têm chuteiras mais tecnológicas. Mesmo assim, é a única parte assim, do livro que eu quero que passa logo. Eu já sei que eles vão ganhar e que ele vai pegar o raio desse pomo. Essa parte realmente não me interessa. Eu prefiro focar na parte das magias e das criaturas. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Se você ou outra pessoa gosta do quadribol, problema nenhum.
Mas, colocando tudo isso em perspectiva, eu me diverti bastante lendo o livro, foi uma experiência quase completa. Então aqui eu vou repetir a minha nota técnica e vou dar para Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban nota 4,5. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, poxa Dan, mas como você é mão de vaca, hein? Não quis dar 5 para o Harry Potter. Mas eu tento deixar as minhas notas aqui dentro de uma justiça. Eu sei que esse livro vai se tornar um grande clássico, afinal ele já se tornou um grande clássico, já que toda essa saga já é clássica, vendeu aí milhões de livros, gerou vários filhotes, gera muito dinheiro para J.K. Rowling, mas eu ainda acho que é uma obra um pouco menor se a gente colocar na mesa contra as grandes distopias, ou os grandes romances russos, ou até mesmo alguns grandes romances brasileiros. Então eu acho que 4,5 está de bom tamanho. Está longe de ser uma nota ruim, é uma nota quase perfeita, e foi o que eu achei desse livro. Ele é excelente, quase perfeito. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já leram Harry Potter? Faz muito tempo? Vocês não lembram? Comentem aí o que vocês acharam desse livro, o que vocês acham do filme. Vocês concordam com as notas que eu dei? Vocês concordam com os itens técnicos que eu falei? Deixem tudo aí nos comentários para a gente poder dar uma discutida juntos. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.